Muito obrigado, é um prazer enorme para mim estar aqui. Há 3 anos não ia ao encontro da Reta e sentia muita falta. A Viana venho muitas vezes e se eu que venho tantas vezes a Viana me surpreendo com as mudanças que Viana está sempre a ter e do ponto de vista urbanístico claramente para melhor, imagino bem o que disse o Rinho, quando fala dessas mesmas mudanças. Esta é duplamente a minha casa. Eu direi que sei o nome de 3/4 das pessoas com mais de 30 anos que estão nesta sala, das outras de facto não sei. Mas esta é duplamente a minha casa. A minha casa há pela Reta, eu tenho aqui muitos amigos, desde o João Figueira de Sousa, foi a primeira pessoa que me falou na Reta, a tantos outros, há tantos anos que o Alemani não me tirava uma fotografia, agora deve estar bem mais gordo que a outra fotografia que ele me tirou. Mas de facto é um prazer muito grande, e sobretudo é um prazer muito grande voltar a Viana, é sempre um prazer muito grande voltar a Viana. Não sei como é que vai aparecer a minha comunicação. Não descontente, está tudo não feito. E claro. Eu não desisti, não podia desistir sem despir em momento algum o meu casaco institucional de Presidente da Administração Portuária de Viana do Castelo. Não podia em momento algum perder esta oportunidade de contar uma história que é a própria história que tenho a felicidade de poder contar na primeira pessoa do singular, que é a de todo um projeto de renovação de Viana do Castelo. E portanto eu vou ter aqui uma só camisola, mas 2 registros. Primeiro o registro de quem, com um gosto muito grande, trabalhou para a cidade de Viana do Castelo e para a sua Câmara Municipal durante um bom par de anos como consultor externo e agora sim como Presidente do Porto de Viana do Castelo, sendo que quero sobretudo notar 2 coisas. Na primeira parte da apresentação, falar da forma como a cidade olhou para a frente de Rio e olhou para o próprio Porto, e na segunda fase da apresentação, falar da estratégia que o Porto tem pensada na cidade e não propriamente pensada em si. Já agora uma pequeníssima correção, uma coisa que disse o Rinho, o autor do plano estratégico do Porto de Viana do Castelo não sou eu, mas está aqui, do Porto de Viana do Castelo, José Luís Estrada, membro insigne também da RET e grande amigo de Viana. E aquilo que eu queria começar por mostrar era esta evolução de planeamento a diversas escalas que faz e que contribui de forma muito importante para que a experiência urbana seja tão feliz. Não há muitos territórios em Portugal, e se calhar mesmo fora de Portugal, que tenham um plano regional de ordenamento do território que foi feito e que situou muito bem qual era o papel de Viana no contexto do distrito, assim se dizia na altura, era a unidade territorial mais relevante quando estávamos numa escala supramunicipal. Havia um plano diretor municipal, feito muito dentro da própria autarquia, estou a ver daqui alguns dos seus responsáveis, até dizer lá como está, e portanto havia um plano diretor municipal feito com uma equipa técnica. Viana foi dos primeiros concelhos do país a ter um plano diretor municipal aprovado e ativo, e o que isso representava, mais a mais, porque, repito, feito muito dentro da própria autarquia. Havia um plano de urbanização, agora é mais simples fazer planos de urbanização. Quando Viana do Castelo fez o seu plano de urbanização, era extraordinariamente complicado fazê-lo, achei uma coisa um bocado híbrida, uma escala estranha. Hoje, repito, é mais simples. Na altura foi de facto uma lança em África, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da forma administrativa ou legal que foi utilizada. E com tudo isto era evidente qual o papel do município no contexto do território regional, era evidente o papel da cidade no contexto do município e era evidente o papel de cada uma das partes mais relevantes da cidade dentro desta mesma cidade. E por isso, concluído o PUC, concluído o plano de urbanização, houve a possibilidade de fazer 3 planos de pormenor. E estes planos foram feitos, de facto, em tempo recorde, quase em simultâneo, com uma grande interação entre eles. Estão aqui 2 coordenadores, o Teto de Albertias, com aquela parte azul que tem toda a frente ribeirinha e o campo da Agonia, e eu próprio, modestamente, que com um gosto muito grande, fui o coordenador do plano pormenor do Centro Histórico de Viana do Castelo. E aquilo que eu queria notar, agora já não numa visão sempre do território, mas não numa visão do planeamento físico, é que do lado estratégico
Em 1995, Viana do Castelo já tinha um plano estratégico de cidade. Tinha um plano estratégico de cidade, e é sobretudo isso que eu quero notar, que identificava um conjunto de centralidades, isto é, um conjunto de valores que se podiam projetar para fora da cidade, em alguns casos até para fora do país, e eram já muito evidentes aqui duas coisas neste plano estratégico e que tive o gosto também de participar. Era o valor do Porto de Mar. O Porto de Mar era, e estamos a falar em 1995, era claramente identificado pela autarquia e, consequentemente, pela cidade, como tendo um valor logístico muito importante, e a frente de Rio já não tinha esse valor portuário, isto é, a margem direita do Lima, tinha sobretudo um valor urbano e natural, e era já muito clara esta distinção que havia entre os objetivos de intervir de um lado do Rio e intervir do outro lado do Rio. Repito, 1995 foi a primeira geração dos planos estratégicos de cidade em Portugal, geração essa da qual resultaram os gabinetes de cidade, gabinetes que cada cidade teria ou deveria ter, que discutiriam a própria cidade, e se eu bem me recordo, só houve no país todo um a funcionar bem, Viana do Castelo. E por isso, quando chegamos ao ano 2000 e ao programa Polis, com certeza já todos os nossos convidados ouviram falar, havia de facto 5 anos de projeto, 5 anos de pensamento, 5 anos muito consolidados daquilo que se pretendia fazer na cidade, e o que o Polis vem sobretudo trazer não é a novidade da estratégia, é sim enquadrar os objetivos que havia, criar formas para viabilizar financeiramente a intervenção e estabelecer mecanismos legais que apressaram ou que permitiram apressar um conjunto de intervenções e de exercícios de planeamento. Os planos por norte que eu falei há bocadinho foram desenhados e planeados no contexto deste mesmo programa Polis. E havia, quando se falava então na estratégia do Polis e consequentemente naquilo que se devia fazer na cidade, havia aqui duas componentes muito fortes associadas a esta mesma vontade. A componente afetiva era muito relevante, isto é, vamos mexer, vamos intervir nos espaços que são simbolicamente mais relevantes para o comum dos cidadãos, no caso concreto, para os vianenses. Isto é, espaços que têm, do ponto de vista histórico e ambiental, um significado maior, são desses que nós vamos à procura. É aí que nós queremos intervir e, a partir desses mesmos espaços, sermos capazes de influenciar um território mais alargado. Lembro-me de algumas críticas na altura, nomeadamente uma pessoa que muitos estimo e muitos nesta sala estimamos, o arquiteto Nuno Portas, que disse de que vale intervir nos centros se não se intervir nas periferias. Recordo-me bem que, se fosse o contrário, eu não deixaria de dizer de que vale intervir nas periferias se não se intervir nos centros, e, portanto, foi assim que começamos, foi assim que achamos que devíamos começar ocupando os espaços de um território mais afetivo e, ao mesmo tempo, tentar ser o mais efetivo possível. Isto é, andar depressa e fazer coisas que se vissem, que marcassem e que deixassem um sinal indelével nesta transformação urbana. E aí, sem dúvida que, às vezes até por razões tão pueris como isto, é domínio público marítimo, é barato, ou melhor, é de borla, não é preciso pagar esse terreno, foi de facto intervir também em todo este espaço junto ao Rio, onde era de facto muito simples, e já havia um projeto belíssimo do Hotel de Santávora, onde seria de facto seria mais simples e mais rentável do ponto de vista social essa mesma intervenção. Logo, a Frente Rio foi claramente identificada como muito importante para esta mesma intervenção. E quando se começou a pensar a Frente Ribeirinha de Viana do Castelo, e eu aqui só quero sobretudo destacar uma frase, aquilo que se pretendeu foi exatamente isto. Entre muitas outras coisas que a arquitetura veio a resolver com uma felicidade que nunca quem pensou antes a própria arquitetura imaginou, mas foi claramente esta ideia de privilegiar a convivência do episódio e o cotidiano. Isto é muito importante pelo seguinte, porque na altura os projetos da Waterfront eram basicamente jardim, café, café, jardim. Ou seja, espaços verdes, espaços onde todos pudessem estar, espaços onde houvesse uma enorme convivência e uma fruição dos elementos naturais. Muito bem, mas Viana tem o clima que tem, muito bem, mas Viana tem a dimensão que tem, muito bem, mas os vianenses não tinham propriamente na altura um hábito de presença em espaço público que se encontra, por exemplo, em Portugal, no Alentejo e no Algarve. Então houve claramente esta vontade, sim senhor, deixar espaço para a festa, claramente deixar espaço para a festa, temos os espaços verdes
generosos onde isso possa acontecer, a praça dos edifícios do arquiteto Fernando Távora, mas encontrar elementos que levassem as pessoas à beira-rio. Desde elementos administrativos, o tribunal que está agora a instalar-se, a outros elementos tão fortes como é a biblioteca, que depois o arquiteto Álvaro Siza tão bem desenhou, como de facto uma obra notabilíssima, E por isso, e recordo-me bem de haver algumas críticas às quais, não desvalorizamos em momento algum, estão a fazer edifícios da frente do rio. Pois que fique claro, não é sem querer, nem é especulação alguma. Estamos intencionalmente a fazer edifícios da frente do rio para fazer com que as pessoas convivam com o rio neste mesmo espaço, acreditando que a arquitetura, e repito, mas nunca deixarei de me repetir, que também depois os teus arquitetos conseguiram de facto resolver, criando mais uma razão para se poder ir à frente do rio. E os eixos estruturantes eram exatamente estes. A ideia de Viana uma cidade com 4 ecossistemas, 3 era uma evidência, o quarto era o ecossistema humano, o próprio espaço que o homem criou e soube criar também. E por isso, repito, quando começámos a desenhar o plano estratégico do Porto de Viana do Castelo, tudo isto eram aquis do processo, a ideia de que tínhamos de ter um porto integrado na cidade, a ideia de que tínhamos de ter um porto cuja margem direita era tão nossa como a margem esquerda, mas obrigava a uma forma diferente de fazer e de pensar. Este é o Porto de Viana, o Porto de Viana com algum desenho de coisas ainda não existentes, portanto aparece aqui o retângulo que corresponde objetivamente à área comercial onde está o Porto, e do lado lá as marinas já existentes, a Marina Atlântica, enfim, está aqui reproduzido com pouco rigor aquilo que é o próprio plano que o arquiteto Alberto Dias, muito melhor que eu, saberá explicar. Viana é um porto que consegue receber até 900 mil toneladas ano, andando neste momento à volta das 550 mil, o objetivo para o ano é exatamente chegar aos 550 mil, calado de 8 metros, os navios e com comprimento até 180 metros, que explora não só a margem direita, como explora também na margem esquerda, a Enercom, muito bem, junto aos taleiros, com um novo, enfim, um cais já existente e uma dragagem que estamos agora a fazer, que vai permitir com que, muito naturalmente, a Enercom não tenha que fazer percursos rodoviários com as peças que exporta, e se instalou na foz do Rio Lima, em Viana, foi exatamente com o objetivo de exportar. É um porto com alguma variedade de oferta, sendo naturalmente um porto de pequena dimensão, quando comparado com o porto que está a norte, Vigo, e a sul, que é Leixões. E nesta perspectiva a ideia foi sempre muito clara, e o José Luís Estrada conhece esta frase melhor do que eu: a nossa principal missão é servir os nossos clientes. Isto é, mais do que, pelo menos numa fase inicial, sermos uns players da logística, o que é que isto quer dizer? Nós queremos nos concentrar nos 7, 8 carregadores que temos. Carregador para um portuário não é quem carrega, carregador para um portuário é quem tem carga. Nós queremos servir estes 7 ou 8 empresas que têm carga, fazê-lo da melhor forma possível e claramente de uma forma integrada na cidade. Isto é, nunca olhamos para o Porto olhando para dentro, olhamos sempre para o Porto olhando para dentro e para fora quer dizer a cidade. As linhas estratégicas que apresento renovam-se a cada ano. Queremos, como disse, crescer com base nos clientes atuais, isto é muito evidente, e criando condições de atração empresarial. A Enercom é o mais acabado, no sentido feliz, exemplo de que isto aconteceu. Neste momento também temos já um contrato assinado para uma fábrica bastante diferente e que não terá esta produção, mas que é com certeza muito importante para nós. Em segundo lugar, ser mais eficaz na operação do próprio Porto. A ideia dos acessos marítimos e terrestres são de facto 2 esforços muito grandes que temos feito. No que diz respeito ao acesso marítimo, nós quando chegamos a Viana encontramos uma situação muito degradada, muito degradada de canal de acesso. Neste momento estamos de facto a cumprir aquilo que está no projeto, ou seja, fundos menos 8 metros, e uma vontade muito grande de poder, no curto prazo, construir o acesso lá de terra. É fundamental a autossuficiência económica ou financeira. O Rinho apresentou esta forte ligação que Leixões tem com Viana do Castelo, mas nós queremos mesmo que a APVC seja uma empresa completamente autónoma. Isto não quer dizer partilhar serviços, e é bom que queira, mas a componente operacional e a componente comercial estão aqui, não estão em mais lado algum.
E esta vontade de gerir em rede foi sempre a perspectiva de Leixões, não houve aqui nenhuma perspectiva hegemónica. Foi claramente esta vontade de gerir em rede e, para isso, a própria APVC tem que ser autossuficiente do ponto de vista económico ou financeiro. Quarta linha estratégica é, de facto, a motivação e envolvimento de todos os colaboradores da APVC, o que numa empresa que já é ela uma empresa com lucro é complicado. Às vezes nós sermos capazes de explicar aquilo que são os cortes ditados pela conjuntura nacional, mas enfim são o que são, ou seja, não é nada fácil de facto motivar as pessoas desta forma e por isso pusemos a motivação na linha da frente da nossa estratégia. Acreditar que os baixos preços são forma de nós sermos competitivos desde que sejamos leais e, claramente, integrarmos na envolvente urbana, é aqui que eu quero chegar, sendo que não estamos aqui para enganar ninguém e porque temos que ser económicos do ponto de vista financeiro, queremos rentabilizar ao máximo o domínio público marítimo que temos, sendo que o faremos, como é evidente, de acordo com os instrumentos de gestão territorial que estão aprovados, nomeadamente o Plano de Portugal. E, já na reta final, temos como objetivo para o próximo ano chegar às 550 mil toneladas, temos como objetivo ter um EBITDA de 500 mil euros e mesmo assim isto não nos permite de facto dispensar completamente o apoio do Estado para os investimentos, continuamos a necessitar do apoio do Estado para os investimentos. Queremos, e esta é uma novidade, manter o calado nominal, não é uma novidade, mas incluindo o cais de Mogi, portanto é o cais aqui bem perto, na margem direita junto à Enercom, prosseguir a recuperação dos guindastes, 2 estão em obras e outros estarão muito em breve, e se pensarmos agora mais do lado de cá e da relação com a cidade, concessionar o novo Porto de Pesca. O Porto de Pesca, que penso que visitarão e que está em obra, até já mais avançado do que aqui está, o Porto de Pesca nasce com uma dupla vontade. Em primeiro lugar, porque, como sabem, a Marina Atlântica está sobreocupadíssima com as embarcações da pesca e é preciso retirá-las do ar. Em segundo lugar, porque a autoridade portuária tem esta função plural que obriga, entre outras coisas, a criar condições relevantes, muito mais do que decentes, condições que permitam o correto desenvolvimento da atividade da pesca. E, portanto, do lado direito, do lado da cidade, o Porto de Pesca está em obra, já muito avançada, como podem ver, a obra mais pesada, eu direi que está virtualmente concluída e com certeza que na primavera estará em condições de poder ser utilizado. Um outro objetivo no próximo ano, já lhe chamamos de executar a construção das marinas. Eu não quero falar, já falei algumas vezes sobre esta matéria, mas o que é facto é que a decisão está tomada, vamos tentar assinar o contrato em breve. E a construção das marinas passa por quê? Passa por nas duas marinas, junto à Ponta Eiffel, transferir a gestão com, naturalmente, um conjunto de investimentos que são relevantes, mas, muito particularmente, a Marina Atlântica, a tal onde estão hoje as embarcações de pesca, seja uma marina ela mesma, preparada para receber veleiros com maior dimensão, embarcações com maior dimensão. A obra do Porto de Pesca acaba por criar condições de uma enorme estabilidade na utilização daquele espaço e, portanto, do ponto de vista da regulação marítima, há aqui também uma vantagem diferida que resulta desta mesma obra e não temos a mais pequena dúvida que com as 3 marinas a funcionar, o desígnio de Viana voltado para o mar será muito reforçado quando em comparação com aquilo que temos hoje na nau. Esta vontade de integração não tem só uma componente física, tem também uma componente institucional. Foi criada uma comunidade portuária motivada por nós e da qual já nos desligamos, porque teria que ser assim mesmo. Uma comunidade portuária é uma associação basicamente de clientes, uma associação de utilizadores, na qual o papel da administração portuária foi apenas de empurrar, o Daniel Bessa, distintíssimo presidente desta comunidade portuária, e aumentar as receitas fixas, atraindo novas empresas e negócios. Nós queremos ser um fator de localização empresarial e é essa a nossa grande aposta para termos, então, os nossos clientes perto de nós. Normalmente diz-se que os portos querem aumentar o seu interland. Isto é só mais ou menos verdade. O que os portos verdadeiramente querem é ter mais carga. E, portanto, se conseguirem ter essa carga, a partir de empresas de atividades que estão localizadas próximas do porto, excelente, porque, de facto, a perturbação em terra é muito mais pequena. Mas, neste desejo, mais para a frente, vou voltar atrás para recuperar a ideia, aumentar as receitas fixas entre novas empresas e negócios, queremos muito vir a desenvolver mais tarde todo o projeto, que o arquiteto Alberto Dias conhece melhor do que ninguém,
em que toda esta zona, e só depois da Marina está construída, e numa altura em que evidentemente a crise não pode ser a que temos hoje, mas acreditamos que em 4, 5 anos poderemos de facto pôr de pé todo este conjunto de outros investimentos de caráter turístico, um hotel, uma parte hotel, um espaço de apoio à própria Marina. Vamos para já valorizar este espaço com o investimento na água e diferidamente iremos com certeza conseguir levar a cabo estes projetos, que são projetos de grande qualidade e que serão muito relevantes, não digamos para nós próprios como empresa que precisa de investir no setor, mas com certeza relevantes para a animação turística da cidade. E por isso, do lado direito, entre o novo Porto de Pesca, a construção das marinas, recuperando a nova marina, e o sermos capazes de encontrar um modelo de negócio que permita construir estes edifícios tão bem desenhados, tão bem planeados, isso será com certeza uma mais-valia muito grande para esta relação. A concluir, gerir não é só fomentar a competência, também é exercer o controle e, portanto, temos de facto que melhorar e monitorizar aquilo que fazemos a cada dia para sermos um porto cada vez melhor e com mais carga. Vamos tentar tudo fazer para iniciar a construção do acesso rodoviário durante este ano, sendo que para tal temos que ter apoio de fundos comunitários e queremos estar cada vez mais próximo das pessoas e da imprensa e de quem divulga e quem nos pode divulgar ou quem quiser discutir connosco aquilo que estamos a fazer, e eu espero que esta apresentação tenha sido um exemplo deste mesmo 11º objetivo, e agradeço muito o convite que me fizeram. Muito obrigado. Muito obrigado, João Pedro. Con la intervención de Martos Fernández, ya estamos en el corazón de la cuestión, de una parte de la cuestión, lo que entiende hacer el puerto en esta ciudad en los próximos años. Ahora vamos a ver otra parte, y por eso vamos a dar la palabra al presidente de la Cámara Municipal de Viana do Castelo, a José María Costa. Muchas gracias. Intervención del presidente será sobre el tema del plano estratégico de la ciudad. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra, para não dizer também um privilégio, estar numa mesa tão bem constituída. Eu diria que talvez a única pessoa que estaria a mais seria eu nesta mesa, visto o perfil não só da nossa arquitetura, mas também de todos aqueles que conhecem e que trabalharam para Viana do Castelo. Eu gostava de agradecer, porque tenho esta oportunidade, já estive ontem lá em cima, em Santa Luzia, na abertura do Conselho, de dar esta nota, de agradecer ao Sr. Presidente da RET e também a toda a equipa da RET e ao arquiteto Ríndio Bratomeso, a honra que nos deram de termos aqui a sessão de outono desta associação. E ficaram ontem também um pouco estupefactos, porque é que não é um relacionamento normal entre uma cidade e um porto. E com certeza devem ter ficado também algo espantados como o Presidente do Conselho de Administração do Porto, de Viana, acaba por integrar também esta estratégia e este planeamento que há da cidade com o porto. Isto tem de facto uma razão, tem um fundamento. É que Viana do Castelo, em termos daquilo que é a sua história, sempre foi Viana, porque esteve ligado ao mar, portanto esteve ligado ao porto. Ontem tivemos mesmo a oportunidade de ter, numa apresentação muito interessante do professor Valito Oliveira, do relacionamento da própria cidade e das cidades com os portos, que tem de facto uma grande ligação naquilo que tem a ver com o desenvolvimento, com a estratégia de desenvolvimento das cidades, em que, naturalmente, tudo aquilo que tem a ver com o crescimento e a afirmação de um porto é, naturalmente, a afirmação também de um contexto de cidade.
mas foi aqui referido pelo engenheiro Matos Fernandes. Eu gostava só de dar nota, enfim, para os nossos amigos da RET que vêm de todas as partes da Europa, enfim, uma localização de Viana do Castelo, para nos situarmos um pouco naquilo que são, enfim, o nosso contexto, mas de dizer também que em 94 iniciou-se um novo ciclo que se prendia com uma nova atitude política, em que foi necessário definir, e o anterior Presidente da Câmara teve aqui um papel preponderante na definição daquilo que era uma estratégia para a cidade. Ou seja, a sensação que todos nós tínhamos, e que era de facto residente, era que não havia de facto uma ideia. Portanto, havia alguns constrangimentos, mas não havia uma ideia, uma vontade, uma mobilização para alguns objetivos estratégicos da cidade. E nesse sentido, entendeu-se, e o engenheiro Matos Fernandes foi também um dos grandes animadores deste plano estratégico e também do plano estratégico do Polis, mais à frente, que era necessário nós definirmos uma estratégia daquilo que pretendíamos para a cidade, por forma a podermos enquadrar o trabalho de planeamento, e a Câmara de Viana tem tido ao longo dos anos um trabalho de planeamento que é reconhecido a nível nacional e mesmo a nível internacional, de corporizar, no fundo, que os instrumentos de planeamento pudessem estar associados àquilo que nós, enfim, na área política designamos por software, ou seja, o tentar ganhar as pessoas para a estratégia de planeamento por forma a que se consiga implementar, no fundo, um processo de desenvolvimento da cidade. Nesse sentido, houve um conjunto de passos importantes que foram dados, desde a definição do plano estratégico, o plano de urbanização, que já aqui foi apresentado, também em linhas gerais, o programa Polis. O programa Polis surge também na altura porque já havia um estado de maturação e desenvolvimento também de planeamento e de concepção, e havia já uma visão também para a própria cidade. E que depois veio a suceder, digamos, com subprodutos, com os planos pormenor, que também já aqui foram referenciados. E hoje também estamos a ultimar, portanto, neste ano, com a participação novamente de todos os atores locais, dos nossos parceiros, do Conselho Económico e Social, das inúmeras associações, aquilo que é a atualização e a revisão do plano, visto que a estratégia, os cenários, alguns deles concretizaram-se, outros não se concretizaram, mas a situação no mundo e a situação da nossa região também evoluiu, portanto temos que adaptar às novas realidades. Porque, no fundo, o nosso plano estratégico de 95 tinha como algumas apostas importantes, que já foram aqui referidas, no fundo era a afirmação da cidade como um polo regional de dinamização. Era reforçar Viana do Castelo enquanto a sua componente cultural e de lazer, era também que fosse um centro de atração de atividades económicas, de formação, na qualificação das pessoas. Era também uma preocupação já através também do Porto de Mar, de desenvolver um eixo da internacionalização da própria cidade. A preocupação também com a coesão social, com os problemas e os constrangimentos das periferias, que também foram pensadas, embora não estivessem tão vertidas de uma forma tão esquemática, mas estavam pensadas e não foram esquecidas. E havia uma grande preocupação, que era da qualificação de um território da excelência que tínhamos do ponto de vista ambiental. E, naturalmente, também, porque não se pode pensar numa cidade sem ter a participação dos cidadãos, das suas instituições, das associações, era que também que no modelo, como hoje se diz, no modelo de governança da cidade, pudesse haver, de facto, esta capacitação e este envolvimento de todos os agentes neste grande projeto da cidade. Isso, de certa forma, o plano de urbanização traduziu, e foi também aqui uma peça importante, para traduzir também aquilo que era um objetivo residente, mas que tinha que ser dado um passo mais ambicioso, que era na requalificação urbana e ambiental. E nesse sentido, aparece depois o programa Polis, um programa que tinha uma estratégia concentrada numa intervenção numa área da cidade, que procurava ter instrumentos financeiros e instrumentos de ordenamento e também um veículo próprio para a sua concretização num espaço curto de tempo, para que toda esta estratégia pudesse ser executada e pudesse servir como efeito emblemático e catalisador de novos procedimentos na área do planeamento. E servir um pouco também como experiência e como exemplo para novas atitudes do ponto de vista urbano. Nesse sentido, e já foi aqui apresentado, foram efetuados, de facto, os 3 planos de pormenor, da qual temos aqui também o arquiteto Alberto Dias, que hoje vamos centrar na frente ribeirinha, que foram, de facto, as peças importantes
e que eu vou me abstrair, digamos, desenvolver muito mais, visto que o Engenheiro Matos Fernandes também aprofundou. No fundo, aquilo que houve foi o centrar da preocupação de uma operação em 3 áreas fundamentais, dando-lhes, de facto, toda a sua potência, criando condições legais, condições financeiras e condições também de articulação interinstitucional, que nem sempre são fáceis, em áreas onde predominam diversas tutelas de, como já aqui foi dito, na altura da Junta Autónoma de Desportos, das entidades que tutelam partes do território e que naturalmente é preciso um esforço de articulação, de coordenação, que nem sempre são fáceis e exemplares em Portugal. No fundo, já foi aqui dito, as grandes ideias, os grandes objetivos que foram traduzidos eram, no fundo, valorizar os 3 ecossistemas que eram de facto importantes, era a requalificação do centro histórico como a mais-valia do ponto de vista desta intervenção, mas, digamos, a grande pérola era a valorização de toda a frente ribeirinha. De facto, era uma área que estava desfasada da cidade, não era, digamos, usufruída pelos cidadãos da cidade, estava afeta a usos portuários, muitas vezes alguns deles já desqualificados, sem grande utilização, mas estava lá, estava disponível e era preciso, de facto, ter aqui uma visão e um pensamento. Eu penso que eu gostaria também de fazer essa nota, porque não ficaria bem com a minha consciência, houve aqui, de facto, pensadores também que nos ajudaram nestas intervenções. Para além da equipa de planeamento que pensou estes trabalhos, tivemos a sorte de poder contar com arquitetos como o arquiteto já falecido, Fernando Távora, que foi de facto o grande inspirador, e depois tivemos a sorte de ter também no percurso, que também é preciso ter sorte, mas a sorte também se constrói pelo trabalho, pelo empenhamento, tivemos a sorte de ter o arquiteto Adalberto Dias, o arquiteto Cisa Vieira e o arquiteto Souto Moura, que de facto contribuíram com o seu saber, com a sua experiência, com a sua sensibilidade e, acima de tudo, eu diria com a experiência da vida, de pegarem num espaço que estava disponível e não o estragarem. E este exemplo de Viana, aquilo que todas as pessoas que vêm a Viana mais ficam gratificadas é como é que nós conseguimos ter uma frente ribeirinha qualificada desta forma. E isso deve-se a estas pessoas que contribuíram não só no pensamento estratégico, mas também na execução dos projetos de altíssima qualidade, como aliás, enfim, são reconhecidos internacionalmente. Penso que a este nível, houve de facto este processo, mas o processo de planeamento, o processo de uma cidade não para, a cidade está sujeita continuamente a novos desenvolvimentos, novas realidades, e tem que se atualizar perante aquilo que são, em linguagem, enfim, estratégica, aquilo que são as ameaças e oportunidades. E, naturalmente, nós temos agora novas ameaças, temos novas oportunidades também. E por isso fizemos uma atualização que está neste momento em curso e que tem uma visão para Viana. Uma visão que queremos que Viana continue a ser um destino atlântico, lá está o mar como força residente, como se estivesse em memória errante continuamente no espírito da cidade. Nós, quando andamos na cidade, o mar persegue-nos. Esta veia marítima dos viarenses está continuamente presente, mas associado também aos valores da sustentabilidade. Queremos também criar no mar uma nova oportunidade, uma nova economia do mar. E também nas energias renováveis, que é uma atitude recente, mas é também uma constatação de que é por aqui que temos que ir. Com espaços de ambiências, sem deixar de perder o rural, sem deixar de perder aquilo que é o que está para além da cidade, mas que também se tem que articular para a cidade, que tem valores, que tem património, que tem que ser integrado e tem que ser valorizado, tem que fazer parte, no fundo, deste contínuo da cidade. E, no fundo, também não podemos deixar de esquecer que isso hoje é fundamental para as cidades, que é o contexto da inovação e do desenvolvimento. Hoje, uma cidade que não persiga, que não tenha como objetivos a inovação e o desenvolvimento, não terá, naturalmente, grande futuro. E para isso nós temos, no fundo, aqui alguns eixos que eu vos deixava, até porque não vos quero privar do tempo que vou usar, do tempo que gostamos, naturalmente, de ouvir os nossos arquitetos, para podermos, enfim, absorver também e aproveitarmos bem este tempo que temos com eles. No fundo, dar-vos aqui nota de que temos aqui algumas apostas. Uma delas é o programa Polis Litoral Norte, que é, no fundo, corporizar também novamente um território de excelência ambiental do ponto de vista da orla costeira, conservando e valorizando do ponto de vista natural, mas potenciando do ponto de vista turístico, e é um projeto que engloba
3 municípios, Cainha, Viana do Castelo e Esposende. É o projeto ligado à Agenda do Mar, à Economia do Mar, que é o Centro do Mar, com uma grande aposta que vamos fazer em Viana e que aqui o Virgílio Matos Fernandes já apresentou também da Marina. A Marina são os desportos náuticos e que já tivemos a aprovação de mérito das candidaturas dos equipamentos náuticos e também do projeto de Centro do Mar, que é um projeto que estou convencido vai ser uma nova oportunidade para Viana do Castelo. E é também uma questão que é fundamental também para as cidades, que é a questão de uma atratividade da economia. É preciso também criar emprego, é preciso criar espaços de acolhimento qualificados. E essa aposta que foi feita e que estamos a ganhá-la também nas energias renováveis, tendo aqui o cluster eólico em Viana do Castelo, mas temos muitas outras oportunidades ligadas ao setor das madeiras. Nós temos uma grande empresa, é a maior empresa do país de reciclagem de papel que está em Viana do Castelo, que era o PAC. Temos a fileira das madeiras, mas temos as fileiras dos vinhos, temos do artesanato, temos também do conhecimento. Ou seja, nós temos que continuar a trabalhar aquilo que são os nossos produtos endógenos como uma força também para a própria economia. Não podemos deixar também para os próximos anos esta nova atitude também, que vai consolidando já a estratégia que está em curso, que se prende com a regeneração urbana. Precisamos de refuncionalizar novos espaços da cidade noutras funções, sem deixar de perder o espírito da cidade, mas temos que voltar a encontrar novas formas também para que a cidade seja atrativa, para que os jovens visitem e vivam também na cidade. E, naturalmente, que isto só se faz mantendo aquilo que é o nosso perfil cultural, aquilo que é a nossa matriz cultural, aquilo que é a nossa identidade, aquilo que queremos ser, partindo da nossa identidade, mas também atualizá-la, recriá-la e tendo também como uma grande fileira que estamos em desenvolvimento neste momento, que é o design e a arquitetura. E esta é uma grande aposta que queremos fazer. Temos jovens artistas, temos um Instituto Politécnico que tem aqui uma grande formação neste domínio e que nós queremos potenciar também neste setor, na cultura, para que hoje Viana também possa ser candidata a ser uma cidade criativa do ponto de vista cultural. Mas não podemos deixar de parte aquilo que é a qualificação das pessoas, essa tem que estar permanentemente no nosso espírito. E por isso é que aquilo que tem sido o código genético deste Executivo ao longo dos anos, que é de continuar a apostar na qualificação das pessoas, de criar as melhores condições para que as nossas crianças e os nossos jovens tenham as melhores oportunidades. Porque sou daqueles que acredito que a educação pode ser um fator de desigualdade. E nós faremos tudo para que os nossos jovens tenham a oportunidade da educação de poderem ser tão competitivos e terem as mesmas oportunidades que outros jovens. E esse é um esforço que vamos continuar a fazer, que queremos continuar a fazer e que esperamos, naturalmente, de toda a comunidade educativa e de todos os agentes educativos também a sua cooperação. Gostava, naturalmente, de agradecer aos arquitetos esta possibilidade que nos deram também de poder, nesta Assembleia da RET, de traduzirem um pouco também do pensamento e, naturalmente, de felicitar a RET por este trabalho que tem vindo a fazer ao longo dos anos, que é, no fundo, de pôr as pessoas a pensar e a refletir sobre as tensões que existem entre uma cidade e um porto e como é que nós, em conjunto, de mãos dadas, conseguimos ter melhores portos e melhores cidades. Muito obrigado.